A paz do Senhor, meus irmãos, a leitura diária de quinta-feira, 22 de fevereiro de 2024, tem como título O Poder Contagioso do Pecado. O texto bíblico encontra-se na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 6, que diz assim: Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Queridos, o contexto para esta passagem é a Páscoa, conforme está lá em Êxodo capítulo 12, quando os israelitas tiravam o fermento de sua casa para se prepararem para a festa. A retirada do fermento era para lembrar os israelitas da sua rápida partida do Egito. Eles não tinham tempo para esperar o pão com fermento crescer. A questão aqui, queridos, é que um pouco de fermento tem um grande impacto ou influência sobre aquilo que o contém. A igreja de Corinto estava tolerando o pecado sexual. O fermento do pecado, embora pequeno no tamanho, era perigoso, pois poderia espalhar-se pela igreja. Como câncer, a iniquidade exige uma cirurgia drástica. Mas por que o pecado, queridos, é comparado com o fermento, Se não cuidarmos, ele alastra e contamina aí toda a massa. Portanto, o fermento era símbolo, ou é o símbolo do pecado. Uma das propriedades do fermento, pela quais aí ele tornou-se símbolo do pecado, é a sua capacidade de aumentar e dominar o ambiente onde se encontra. Se colocado um pouco de fermento no pão que está sendo preparado, logo levedará toda a massa. O apóstolo Paulo diz que o pecado é exatamente assim. Paulo pergunta se os crentes de Corinto não sabem disso, pois ele falou que o pecado é como fermento, que leveda toda a massa. A ideia, queridos, é que se deixado sem correção no seio da igreja, sem que as devidas soluções sejam tomadas, o pecado se propaga. O que pensar dos jovens da igreja de Corinto? O que eles estavam aprendendo quando viam aquele homem vivendo com a madrasta e ninguém dava importância? O que eles estavam aprendendo? Aprendi que aquela atitude não faz diferença na vida cristã e que não importa o nosso comportamento sexual. Podemos continuar em pecado e como um cristão normal. Essa era a mensagem que estava sendo passada para os membros daquela igreja. Que o pecado realmente não importava, porque a igreja parecia aceitar normalmente. E qual é a mensagem que está sendo passada para os jovens e novos convertidos? Que o pecado não afeta o meu estado, o meu relacionamento e a minha comunhão com Deus, e nem a vida da igreja. Ou seja, o que é pregado no púlpito é totalmente desfeito por esse tipo de atitude. Nós podemos pregar santidade, e se temos de viver vidas santas, mas não acrescentamos à palavra pregada as medidas corretas para que todos nós trilhemos este viver santo, a mensagem deixa de ter seu efeito. Queridos, o pecado destrói a reputação da igreja, a sua credibilidade, seu ensino, e por isso nós temos de tratá-lo com firmeza. Devemos começar conosco mesmo, sendo implacáveis com nós mesmos e brandos com os outros, mas firmes no geral. Tudo isso para evitar que o pecado se alastre. Este é o caminho. Não estou me referindo a fazermos aí cruzadas de moralidade, mas devemos pregar o ensino simples do Evangelho, e como lemos nos Salmos, que os que temem ao Senhor odeiem o pecado. Se afastem do pecado, pois este é o ensino de toda a Bíblia. Pois o primeiro ensino é este: o pecado é como o fermento, e se nós não cuidarmos, ele tomará conta de tudo, corrompendo as consciências. Deus abençoe a sua vida e uma ótima quinta-feira a todos.